Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. O Evangelho nos traz no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, e tem Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João. Está aí, dedicados irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. O tema do Evangelho desta noite vem nos recordar aquele momento em que Jesus era interrogado por Pôncio Pilatos, que culminaria na sua covarde condenação. E quando vemos esse relato assim, de forma tão resumida, isso nos passa uma falsa ideia de que teria sido um diálogo rápido, em que Pôncio Pilatos tomaria a decisão e o condenaria sumariamente. E pensando dessa forma, analisando assim, é claro que isso nos traz um certo desconforto em relação a Pôncio Pilatos. Mas será que foi assim simplesmente? Pôncio Pilatos teria condenado Jesus após um breve interrogatório e ponto final? Uma leitura mais detalhada do livro Há 2000 anos, de autoria do Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Ali nós encontramos a seguinte narrativa,
que Pôncio Pilatos, ao receber Jesus, após ser acusado pelos sacerdotes do templo, ele o interrogou e percebeu rapidamente que Jesus não tinha culpa nenhuma. Era um homem bom que não merecia condenação nenhuma. Mas ele hesitou em libertá-lo. Um dia anterior, ele lembrava-se de um sonho da sua esposa Cláudia, que lhe dizia que nesse sonho ela ouvia uma voz que dizia que o seu marido deveria tomar cuidado com a responsabilidade em julgar um homem sério. Aí nós já tínhamos duas razões para que Pôncio Pilatos se livrasse daquela situação dramática e passaria para a história com uma outra ideia das suas decisões. E foi assim que Pôncio Pilatos resolveu reunir as autoridades romanas presentes em Jerusalém para as comemorações da Páscoa. E dentre essas autoridades fora chamado também um senador de nome Públio Lentulus. E quando ele expôs ali os motivos daquela reunião, e quando ele expôs o seu próprio pensamento de que não via culpa nenhuma em Jesus, falou ainda dos sonhos de sua esposa Cláudia, e ele então passou a palavra àquelas autoridades. E quando foi a vez do senador Públio Lentulus, ele disse que conhecera Jesus em Cafarnaum e que inclusive a sua filha, Lívia, houvera sido curada depois de um breve diálogo e de um profundo encontro que ele teve com Jesus, rápido, mas profundo, onde ele meditou bastante, e que ninguém na Galileia o tinha à conta de um malfeitor ou de um revolucionário. 3 motivos para que Pilatos não condenasse Jesus. Mas ele hesitou. E diante de suas hesitações, foi o próprio Públio Lentulus que lhe sugeriu que ele deveria aproveitar-se da situação quando o rei Herodes Antipas estava em Jerusalém para as comemorações da Páscoa, que ele enviasse Jesus até Herodes Antipas, porque ele era uma autoridade da Galileia, de onde vivia Jesus, e ele tinha maior autoridade para tomar tal decisão. Mas Herodes Antipas devolveu Jesus a Pôncio Pilatos após ironizá-lo, humilhá-lo, desprezá-lo. Nem Herodes havia condenado Jesus. Agora nós temos 4 bons motivos para que Jesus fosse liberto pela autoridade de Pôncio Pilatos, o que não acontecera. Ele percebia a multidão furiosa que queria uma condenação por aqueles dias. Era uma festa, era algo que a multidão gostava desses eventos. Daí, ele sugeriu que Jesus fosse açoitado de público e depois seria liberto. Isso aplacaria a ira da multidão. E Jesus foi levado covardemente e açoitado publicamente. E depois a multidão não se aquietou. Ficou ainda mais furiosa, exigindo uma condenação. E Pôncio Pilatos não cumpriu o que prometera, ou seja, libertar Jesus após o suplício. E ele ficou indeciso ainda, depois de 5 bons motivos para libertá-lo, mas não o fez. Aí
Veio então a opinião novamente do senador Públio Lentulus, que, vendo a indecisão de Pôncio Pilatos, lhe advertiu, dizendo que os códigos penais daquela época não comportariam uma condenação tão injusta como aquela, que se fosse ele, Públio Lentulus, ele espantaria, dispersaria aquela multidão à pata de cavalos, ou seja, colocaria o exército da cavalaria para fazer com que aquela multidão se dispersasse e libertasse Jesus. Mas, passados aqueles momentos graves, quando a multidão ficava ainda mais nervosa, agitada, exigindo a condenação, aquela mesma multidão que dias antes houvera recebido Jesus em festa naquela sua entrada triunfal em Jerusalém, agora, paradoxalmente, exigia a sua condenação. E foi assim que Pilatos, se vendo acuado pela multidão e pela sua hesitação, trouxe Barrabás, também por sugestão de Públio Lentulus, para que o público escolhesse entre Barrabás e Jesus quem seria crucificado. E absurdamente, a humanidade, ou melhor, aquela multidão, escolheu Barrabás para dar-lhe a liberdade e Jesus a cruz. E quando Jesus já estava no processo de caminho da Via Crucis, em direção ao Gólgota, foi que Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, soube do que estava acontecendo. E também interviu corajosamente, se expondo num encontro às escondidas com Pôncio Pilatos, que tinha segundas intenções com Lívia, e ela foi tentar uma intervenção de Pôncio Pilatos para que libertasse Jesus, mas também não tivera sucesso. E Jesus terminou, conforme as profecias, os seus dias na terra, daquela forma que todos nós conhecemos. Daí nós podemos tirar aquela conclusão de que Pôncio Pilatos faltou com a coragem moral, faltou cumprir devidamente com os seus deveres, mas ele preferiu usar das conveniências para não perder o seu cargo político, para que não houvesse ali um conflito com os sacerdotes do templo. Daí, trazendo as lições morais que podemos tirar desse episódio, nós também deveríamos nos analisar. Quando somos colocados diante de situações em que as nossas decisões morais conflitam com os nossos interesses pessoais, será que temos a coragem moral de perder diante dos homens para ganhar com a nossa consciência? Para ganhar com as leis divinas? Será que já temos essa coragem moral? Ficam aí essas nossas considerações. Antes de julgarmos Pilatos pela sua covardia moral, julguemos a nós mesmos. Já temos a fortaleza moral que não teve Pôncio Pilatos? Ou será que ainda somos tão covardes, ou às vezes ainda mais, do que esse nosso irmão? Que Jesus nos abençoe. Para as reflexões da noite, nós vamos ver uma mensagem que está na revista Reformador, de fevereiro de 1960, cujo título é Pacifica Sempre, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria alma. Se alguém te fere, pacifica desculpando.
Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Emmanuel. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos
e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós vos suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces, e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas, que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de Nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, buscando o recolhimento interior, fechando os olhos da matéria e enxergando as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições,
renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre e amigo, nós vos agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de risco, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos. Bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Tenhamos todos uma boa noite.